Então olha só, a nossa Páscoa é o Senhor Jesus. Lembra que nesta semana, no domingo, o Senhor Jesus é recebido em Jerusalém, com festa, com ramos, né? No domingo ele é aclamado, mas as coisas foram se complicando no decorrer da semana. Na terça, na quarta, na quinta-feira, ele participa da ceia. Na quinta-feira à noite, foi a ceia de Páscoa, que o Senhor Jesus participou com os seus discípulos. E como era esta ceia? Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12. Quando foi instituída a ceia, foi lá em Êxodo 12, quando o povo de Israel, depois de 400 anos de escravidão, chegou o dia da libertação, chegou o dia em que eles saíram do Egito. E como foi isso? Diz o texto em Êxodo 12, que Deus pediu para cada família sacrificar um cordeiro. Se você observar Êxodo 12, eles deveriam sacrificar o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro, eles deveriam passar nas ombreiras, nas vergas, nas laterais das portas, para que houvesse um sinal, porque haveria destruição, haveria morte dos primogênitos, e onde houvesse o sinal do sangue, ali o destruidor não passaria. Então essa seria a marca. Eles fizeram isso naquela tarde, que antecedia a noite em que eles seriam libertos, e eles assim fizeram. Eles participaram da ceia, e a ceia, Êxodo 12, versículo 8, era carne assada de cordeiro, pães asmos, que é pão sem fermento, ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que eles nunca esquecessem de onde Deus os tirou. E assim foi a ceia que eles participaram, e é a ceia que o Senhor Jesus participou na quinta-feira. Por isso que nós estamos fazendo na igreja aqui, durante essa semana, nós estamos entregando esse frasco com óleo, para você ungir a sua casa, ungir as laterais das portas. Eles ungiram ao lado de fora, as laterais, no alto da porta, era o sinal do sangue do cordeiro, porque ali o destruidor não entraria. E quando eles fizeram isso, houve morte no Egito, mas Deus preservou o seu povo. Quando eles saíram do Egito, eles ainda despojaram os egípcios, eles levaram ouro, prata, vasos, vestes dos egípcios, porque o sacrifício do cordeiro trouxe libertação, e o sacrifício do cordeiro também trouxe provisão para a vida deles. Então essa foi a instituição da ceia, e foi assim que o Senhor Jesus participou. Por isso nós vamos entregar para vocês hoje esse frasco, para você ungir a sua casa, para você ungir o seu lar, para que ali o mal não venha tocar, para que ali a bênção de Deus, ela possa repousar, para que você possa ungir também os enfermos, os doentes da sua casa, pois a palavra diz: está alguém enfermo, chame os pastores, os líderes, e ore, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então nós vamos entregar para você no final, e essa foi a ceia que Jesus estava participando na quinta-feira. Então veja, aqui Moisés, ele sacrificou o cordeiro. Note que quando o Senhor Jesus ele foi para ser batizado, João Batista disse assim para ele estava vindo para ser batizado, no João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. Então na quinta-feira à noite ele participou da ceia. Naquela madrugada ele não dormiu, ele ficou orando. Os seus discípulos não conseguiram ficar com ele muito tempo em oração, dormiam, mas Jesus orou a tal ponto que o seu suor se transformava em gotas de sangue, porque ele sabia a agonia que ele iria passar. Na sexta-feira de manhã, ele foi preso, em torno de 6 horas da manhã, ele foi preso. E veja que algo que me chama muita atenção: quando os soldados vêm para prender Jesus, eles eram todos parecidos, né? Porque andavam juntos, né, os discípulos, e eles perguntam: quem é Jesus o Nazareno? E Jesus, ele diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, os soldados caem por terra. E eu lembro que quando Moisés perguntou assim ao Senhor, quando o Senhor o enviou para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou: mas se eles perguntarem quem te enviou, o que eu vou dizer? E Deus disse: diga, eu sou, te enviou. Então é como se Jesus repetisse ali aquela palavra, eu sou, que é o nome de Deus, e os soldados caíram por terra.
porque Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele abriu mão da sua divindade para pagar o preço por nós. Aí depois dele ser preso, ele é levado perante Herodes, perante Pilatos, e Herodes não encontra crime algum nele, Pilatos também não. Veja que Pilatos, ele insiste para tentar livrá-lo, mas chega um momento que era costume na Páscoa soltar alguém, e eles colocam de um lado Barrabás, de outro lado Jesus, e ele pergunta: a quem devo soltar? E o povo todo gritou por Barrabás, e rejeitaram o Filho de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, que a voz do povo, será? Nem sempre, né? Nem sempre. E aqui o povo escolheu Barrabás. Jesus foi rejeitado pelos seus, pelos próprios. Ele veio para os seus, e os seus não o quiseram. Os judeus, Israel o rejeitou. Por isso Zacarias diz: e quando perguntarem, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então lá, Israel rejeitando o Senhor Jesus, a humanidade rejeitando Ele. Chega o momento às 9 da manhã em que Ele é crucificado, Ele é levantado no madeiro, e lá na cruz, Ele ficou por 6 horas, agonizando, sofrendo, seu sangue escorrendo para nos dar salvação. Mas lá na cruz ele proferiu uma das frases mais célebres e que ecoa para a eternidade. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ali ele estava nos perdoando, ele estava pagando preço pelos nossos pecados. Depois, em torno das 15 horas, ele entregou o seu espírito, ele ali consumou tudo, ele fez com que a obra fosse completa. Ele diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele morre às 15 horas, a hora nona. Por quê? Porque os judeus, eles contam o dia das 6 da manhã até as 6 da tarde, a noite das 6 da tarde até as 6 da manhã. Então a hora nona, se você começar das 6 da manhã, vai dar às 15 horas, às 3 da tarde. Ele entregou a sua vida por mim, por você. Ele morreu por nós. E o que eles fazem no corpo de Jesus? José de Arimateia, Nicodemos, eles pegam, eles envolvem em linhos, eles têm uma cova nova para o Senhor Jesus, e ele então é sepultado. Passa-se o sábado do silêncio, na sexta foi a sexta da morte, da crucificação. O sábado foi aquele sábado de silêncio, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas no domingo, diz a Bíblia que no início do dia, talvez antes das 6 da manhã, o que aconteceu? Um terremoto, a pedra do sepulcro rolou e Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ele saiu da tumba, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu os demônios. Irmãos, Paulo disse assim: se nós esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós esperamos também na vida eterna, porque Ele ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar com Cristo. Quando Jesus voltar, quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Então, queridos, Ele ressuscitou. Então lá na cruz, a morte e ressurreição do Senhor Jesus é lugar de vitória sobre o diabo, sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado. Olha o que diz a palavra de Deus, Colossenses 2, 14 e 15. Havendo o Senhor Jesus riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e Ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojados os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus ali venceu. Ali Ele pagou o preço. Desde que Adão havia pecado, e Deus já havia falado para a serpente: olha, você vai ferir o homem no calcanhar, mas a semente da mulher vai pisar na tua cabeça. E Jesus, como semente da mulher, Ele veio para pisar na cabeça do diabo e para nos resgatar. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todos nós estávamos fadados ao inferno, à morte, à separação de Deus, mas Jesus veio e pagou o preço. Ele venceu a morte. Diz a palavra, 1 Coríntios 15, 55 em diante: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá a vitória pela obra dele na cruz do Calvário. E mais, Apocalipse 1:18, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. A morte não tem mais poder sobre nós, o inferno não tem mais poder sobre nós, porque Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita em Mateus 28, ele diz aos seus discípulos, Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Através da obra do Senhor Jesus, nós vencemos o pecado. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Através da cruz, nós vencemos todo o pecado, toda obra maligna. A cruz de Cristo também é lugar de reconciliação. Colossenses 1:20 e 21, e que, havendo por ele, Jesus, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E vocês também, que no outro tempo, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou. Então o Senhor Jesus na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Então nós somos nova criatura, nós morremos para este mundo, o velho homem, a velha mulher está crucificado na cruz, e nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. Irmão, eu estou dizendo para você, que você pode vencer esse vício, que você pode vencer esse pecado, que Deus não te criou para ser dominado, Ele te criou para ser livre. Eu vejo por aí tantas pessoas, escravas do cigarro, escrava do álcool. Oh querido, já pensou um ser humano escravizado pelo tabaco, uma folha de tabaco governar uma pessoa? Ou o álcool, a cana de açúcar, sei lá o que, governar um ser humano? Não, você é livre, porque Ele pagou o preço, Ele venceu. Existe vida além desse vício aí, Ele pode te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos vitória sobre o pecado, e isso é tão maravilhoso, que Ele nos confiou o ministério da reconciliação, e esta obra não para em nós. Nós podemos ser aqueles pregadores das boas novas, da reconciliação, trazer o homem a Deus, a mulher, a nossa família, nossos amigos. Nós podemos ser testemunhas do Senhor Jesus, trazer as pessoas para a casa de Deus. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos nova criatura, e a obra que Ele fez em nós não termina em nós, nós podemos levar aos outros. Por isso é importante a gente testemunhar, falar de Jesus, para que as pessoas recebam esse Jesus, essa paz, essa alegria. Aqui neste mundo, vida abundante, mas lá na glória, vida eterna. Ele tem para você e para mim. Por isso é importante a gente contar, a gente testemunhar, a gente falar de Jesus, para que as pessoas venham a Jesus, para que as pessoas sejam batizadas nas águas. Note que o batismo nas águas também tem uma simbologia da cruz. O batismo nas águas em Romanos 6, até não está aí o versículo, Romanos 6:3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quem já foi batizado nas águas aqui, ó? Você que já foi batizado nas águas, olha a simbologia, a importância do batismo nas águas. Capítulo 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Quando nós somos batizados, quando você é afundado, imergido na água, ali os seus pecados são sepultados, ali morre o velho homem. Quando você sobe da água, você ressuscita espiritualmente, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, você nasce da água e do Espírito. Então, se você ainda não é batizado nas águas, Jesus deixou 2 ordenanças: a ceia, que nós participamos todo mês, todo cristão deve participar, e ele deixou também o batismo nas águas. Se você ainda não é batizado nas águas, pode vir falar comigo que nós vamos marcar o batismo para batizar você aqui, amém, Jesus? Então é importantíssimo a gente batizar nas águas, sabe, é nascer da água e do Espírito, e tem a ver com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então ele ali estava nos reconciliando. Depois que ele ressuscitou, ele andou 40 dias aqui nesta terra. Por 40 dias, ele apareceu aqui mais de 10 vezes. Ele apareceu às mulheres, apareceu a 2 dos discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu 4 vezes aos apóstolos, ele apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, seu irmão, apareceu a mais de 500 irmãos. Ele esteve aqui 40 dias ainda. E o que aconteceu no final dos 40 dias? Ele subiu aos céus, e ele é o rei que voltará. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: e enquanto dizia isto, vendo os seus discípulos, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando os discípulos com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há de vir da mesma maneira como para o céu o viste ir. Ele vai voltar, ele vai retornar do jeito que ele subiu. Ele virá um dia para buscar a sua igreja, e quem sabe não é nesse tempo que Jesus vai voltar. Quem sabe nenhum de nós aqui prove a morte e nós sejamos arrebatados com Cristo Jesus, porque ele vai voltar. Ele é o rei que vai voltar, ele é o Todo-Poderoso. Olha só, queridos, e diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, quando ele voltar, todos o verão, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Querido, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando de um Cristo vivo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. É esse Jesus que nós pregamos, que nós ministramos, é ele que traz as boas novas à nossa vida. Você não precisa viver uma vida miserável, escravo do pecado, das drogas, dos vícios, das coisas erradas. Não, você pode ser livre em Jesus, você pode ser vitorioso em Jesus. E mais, olha o que ele nos constituiu. Quem somos nós hoje? Apocalipse 1, 5 a 8, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Primogênito é o que? O primeiro. Ele foi o primeiro. Antes ele era o unigênito, agora ele é o primeiro, porque todos nós vamos ressuscitar com Cristo, todos nós vamos estar com ele. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos constituiu, lê para mim aí, e nos constituiu reis e sacerdotes. Olha a obra que Deus fez. Ele pegou nós ali miseráveis, pecadores, ele nos amou quando nós éramos ímpios ainda, vendidos na mão de Satanás. Ele nos amou, ele derramou o seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você não é pouca coisa não. Olha a obra que Jesus fez na tua vida. Olha só,
a Ele a glória e poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era e o que há de vir, o que é, o Todo-Poderoso é Jesus Cristo, é Ele. Aí você fala assim: pastor, mas por que na igreja não tem a cruz com o Cristo ali pendurado? Entenda, nós respeitamos quem faz isso, mas por que a gente não coloca? Porque foi um momento na vida de Jesus, foi o sacrifício feito uma vez só pela humanidade, mas Ele não está mais na cruz, a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. Mas como que é Jesus hoje então, pastor? Você quer ver como Ele é hoje ressurreto? Olha Apocalipse 1, 13 e 18, João viu, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido ao redor do seu peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas, e na sua destra ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto sim, mas eis que estou vivo para todos sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, esse é o nosso Jesus ressurreto, esse é o Cristo. Você consegue imaginar isso? Seu rosto como o sol quando resplandece, seus olhos como chamas de fogo, sua voz como o som de muitas águas. Sei lá qual que é a referência, as cataratas do Iguaçu, aquele barulho, quem já esteve lá? Quem sabe a referência, não sei. Esse é o Senhor Jesus, é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. É esse Jesus que nós cremos, que nós pregamos, é Ele que pagou o preço por nós. Por isso nós anunciamos as boas novas. Tem vida eterna para você, a morte não é o fim. Fala para a pessoa que fala: a morte não é o fim. Nós somos peregrinos aqui nesta terra, tudo isso aqui vai passar, sabe? Daqui, se Jesus não voltar logo, daqui 50 anos, 100 anos, nada vai importar mais. Não importa a casa que você morou, o carro que você andou, só vai importar se você entregou seu coração, sua vida para Jesus. É só o que vai contar na glória, só o que vai contar. Então curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Antes de nós ministrarmos a ceia, eu sei que a grande maioria que está aqui já conhece Jesus, já recebeu Jesus como Senhor, Salvador. Mas antes de ministrarmos a ceia, se há alguém entre nós que você nunca declarou Jesus Senhor e Salvador da tua vida publicamente, você nunca levantou a mão e disse: eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero declarar Ele como Senhor, Salvador da minha vida. Se há alguém entre nós, ou se há alguém que você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer voltar para a casa do Pai, você quer se reconciliar hoje, se há alguém entre nós, eu quero dar essa oportunidade. Se há alguém aqui, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se há alguém entre nós, se há alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se há alguém, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sei que a grande maioria aqui já é cristão, mas uma alma vale mais do que todo mundo. Há alguém aqui entre nós, levante a sua mão, e eu quero orar por você. Se alguém quer reconciliar, se alguém que ainda não é batizado nas águas, e quem sabe hoje Deus tocou no seu coração: eu quero batizar nas águas também, eu quero descer as águas do batismo, levante a sua mão, e eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, meu Deus, que estão hoje com sua mão levantada, declarando, Pai, que Jesus é Senhor, Salvador da vida delas. Essa pessoa que está afastada dos teus caminhos, Pai, toca com teu poder, toca com tua unção. Eu declaro, meu Deus, sobre a vida, Senhor, desses teus filhos, dessas tuas filhas, Pai, a tua graça, o teu favor, a tua unção, o renovo do teu Espírito, Pai. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus.
nome de Jesus, nós declaramos a reconciliação dos teus filhos, a tua graça, o teu favor, Pai. Nós os abençoamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus.